Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, boa madrugada. Hoje eu vou deixar um testemunho, um relato. Esta história já aconteceu há muitos anos, há muitas décadas. E é o relato da experiência, da vivência de pessoas que aconteceu em algum lugar da Galiza. O primeiro relato que eu vou contar são as palavras de uma pessoa chamada Aurélia. E ela nos relata algo que iria mudar a história da sua família. Dona Aurélia conta a respeito de uma pessoa chamada Antônia. E ela diz que Antônia deu ontem à luz. Foi um parto normal. A parteira não achou dificuldades para realizar o seu cometido. Não houve que chamar médico algum. Agora, a mãe e o neno jazem na humilde cama. A criança é formosa, de bom peso, com uma abundante penugem loira na cabeça. Aperta os punhos e os olhos quando está dormindo a carão da mãe. Tudo está bem. No meio da pobreza que os rodeia, mãe e filho, nestas primeiras horas de vida do pequeno, dão uma sensação de saúde, ainda que o quebranto do parto em Antônia se reflita no apagado azul dos seus olhos, na palidez das suas faces, habitualmente vivas, e o menininho tenha esse ar inevitável de coelho encolhido, de coisa imperfeita, de realidade ainda não calhada que amostram sempre os filhos do homem durante os primeiros tempos do seu viver. Encostada no cabeçal que lhe trouxe de abaixo para fazer mais cômoda a sua postura e que coloquei sobre a sua almofada, Antônia bebe em silêncio seu caldo de galinha, obséquio da vizinha de baixo. Fala muito pouco, e nem Mercedes e nem eu forçamos as conversas que não lhe prazam. Penso que ainda não se decatou bem da sua situação com esse filho que é a criar-lhe muitos problemas. Guarda zelosamente um segredo. Sem dúvida, o pai é homem que não pode assumir publicamente a sua responsabilidade de progenitor. Há ser um casado, o marido de alguma das senhoras para as quais Antônia cose ou cozia. Um crego? A Antônia não frequentava as sacristias, mas eu juraria que este neno não é filho de um moço solteiro. Antônia era uma rapaza leda, afiável, singela, ainda que parava pouco na casa, sempre a exercer fora o seu ofício de costureira. Dava-se muito bem conosco, comigo e com Mercedes. Quando foi evidente o seu embaraço e aceitou a ajuda que lhe oferecemos, não nos fez nenhuma confissão sobre seus amoiros. Não lhe conhecemos mais que um moço, mas foi quando ainda vivia sua mãe, e aquilo durou pouco, e ele Seica emigrou a Cuba. Assim que esse caminho não conduz a nenhum lhes. A sua mãe chegou aqui viúva, vinha das montanhas de Lugo, onde casara com um homem que se fora às Américas e morreu ali. Ela fora ama de cria do neno de um militar que logo foi destinado à África. Sabe Deus onde anda agora o irmão de leite de Antônia. Antônia não lembra do seu pai, assim que aqui não tem parentes, nem em Lugo deve lhe ficar-lhe, ou nada sabe deles. Como vai viver? Na bufada em que mora, poucos gastos tem, mas se come da agulha. Que fará com seu neno se vai cozer as casas? Poucas amigas tem, tão pobres como ela. Ainda bem que de cativa aprendesse a cozer, que os pais do seu colasso lhe deram esse ofício. Mas Antônia não sabe dessa família, se estão vivos ou mortos. Haveria que ir às oficinas militares e perguntar por eles, que do militar haverá algum rastro. Se quadra, ajudariam-na se pudessem, porque pelo que seja, o pai da criança ou está morto ou não pode fazer-se presente, e muito me temo que não se possa contar com ele. Que poderemos fazer com esta mãe e este filho, seus vizinhos? O meu marido é escrevente em construtora. O de Mercedes é alvanel. Poderíamos cuidar do neno mentre Antônia estivesse fora? Eu tenho 4 cativos. Mercedes 2. Mas não seria de cristãos não botar uma mão a esta infeliz. Ela deveria dizer quem é o pai. E pela justiça ou pela igreja, haveria que exigir-lhe a esse homem a ajuda para a mulher que perdeu e o filho que engendrou. Escópio, escrito por Ricardo Carvalho Caleiro. Neste momento, Aurélia nos relata o parto de Antônia, um parto que ainda era feito dentro das casas. O que se sabe até agora é que Antônia é costureira, mas não há conhecimento de quem seria o pai da criança. Presente também naquele momento estava a amiga de Aurélia, que se chama Mercedes. A única coisa que sabemos é que as origens da família de Antônia eram nas montanhas de Lugo, não se sabendo necessariamente de qual lugar. Também é contado que o pai de Antônia teria emigrado para as Américas e jamais teria retornado.
Nesta primeira parte, temos aqui a atenção de como que Antônia e que as vizinhas Aurélia e Mercedes têm a preocupação de poder ajudar na criação do pequeno. Também é contado que o marido de Aurélia é escrevente numa construtora e que eles possuem 4 filhos. Já o marido de Mercedes é alvanel e este casal possui 2 filhos.